Boa noite, queridas pessoas, que hoje, nessa live maravilhosa que eu tenho chamado de Libélula Noturna, eu não tô com uma libélula, mas eu tô com uma gata aqui curiosa, com um bichinho da noite que tá aqui na minha escrivaninha, ela pula pra cá o tempo inteiro, eu tô com medo dela se machucar. Eu vou tirar ela daqui. Então, boa noite, Marcos Biak, que alegria ter você aqui. A nossa querida Karen já entrou. Antes de te chamar, Karen, eu quero contar uma historinha, que inclusive envolve o Marcos também, né? Que o Marcos também fazia parte da minha turma. Quando eu fiz a minha formação em Porto Alegre como terapeuta em constelação sistêmica familiar, no Instituto Ponto de Luz, em Porto Alegre, em que o Marcos fazia parte da minha turma de formação também, eu conheci a Karen e fui com a cara dela, né? Gostei dela, gostei do jeitão dela e gostava quando ela estava ali com a gente. E foi então que eu ouvi falar sobre leituras acásticas e fiquei curiosa, mas eu deixei aquilo passar, porque eu estava muito envolvida com tudo que eu estava aprendendo a nível de teoria, ou a nível prático mesmo, das constelações familiares. Ao final do meu curso, ou já tinha terminado, não vou me recordar, eu resolvi então fazer uma sessão com a Karen de leituras acásticas, para eu entender melhor o que é e para eu sentir, enfim, o que foi. E eu fiz. E eu fiquei muito surpresa com o que aconteceu naquela leitura que a Karen fez. Tenho gravado até hoje. Só que tem uma das coisas que a Karen me disse ali, é muito comum quando a gente atende as pessoas em sessões terapêuticas também, mesmo assim, que vi uma coisa que ela falou que eu disse, não, isso não. Isso aí ela deve estar enganada. E aí eu não considerei como verdade e me dei mal. Então eu quero convidar vocês agora para estar aqui com a gente agora, a terapeuta Karen Lieg. Boa noite, Marina Guzmão, seja bem-vinda, querida. Vou chamar a Karen e aí ela vai ter a oportunidade de se apresentar para vocês e contar para a gente aqui um pouco mais sobre as leituras acásticas, o que são e como que isso casa com a constelação familiar. Será que casa? Será que não casa? É o que nós vamos ver agora, ok? Então, uma boa noite para todo mundo. Vamos lá aceitar o convite da querida Karen. A Guiara hoje está inquieta, porque à noite entram muitos insetinhos aqui, e daí ela... Olha a Karen entrando. Boa noite, Karen! Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo, tudo ótimo. A minha gatinha, não sei como é que tá o teu gatinho aí, mas a minha gatinha tá aqui alucinada com os bichinhos da noite, né? E ainda com o outono, né? E eles entram essa hora, e eu deixo tudo aberto para do calor. Verdade. Não, as minhas agora, quando chega esse horário, porque eu tenho alguns programas que eu faço de gravação, então quando eles percebem que eu estou gravando, eles dão uma paradinha, né? Mas até o momento, assim, se eu estiver brincando, tipo assim, tô mexendo, mandando mensagem no celular, tô respondendo alguma coisa, eles estão em roda pulando e chamando atenção, obviamente, né? Mas agora estão tranquilos, estão dormindo as duas aqui, uma de cada lado. Assim. Coisa boa, não, a minha, ela entende que é minha hora de live, aí ela vem pra cá e fica, você não viu ainda, de manhã, quem me segue já viu, né? Ela já passeia aqui em cima, ela bebe a minha água dentro do meu caneco, ela pronta, como disse você num atendimento, numa live que você fez, com a sua aqui, assim, com aquela carinha mais bonitinha do mundo, né? Cinzinha, né? E aí você disse, é essa que gosta de aparecer nas lives. Ok. Eu deixava aqui atrás uns puffs, né, altos, e ela sempre subia. Então eu vinha pra cá, ela vinha, e ela ficava assim, tipo, espiando, né, pra ver. Eu achava graça. Né? Karen, antes de você falar, quero dar uma boa noite para Fabiane e para o Ítalo, que é um querido de um rapazinho de 14 anos, que
tá me seguindo. Ele é muito amigo do meu sobrinho Neto. Ítalo, saudade de você também. Um beijo gigante no coração de todo mundo. Karen, amada, então, eu gostaria que você, então, né, falasse pra gente, principalmente para as pessoas que, como eu, naquela data, nunca ouviram falar em leituras acásticas. Isso. E aí eu gostaria que você falasse um pouquinho, a gente conversasse, batesse um papo, né? Bem tranquilo, bem relaxado. E eu gosto de fazer assim, Karen. Eu esqueci de marcar o tempo até aqui. Eu gosto de fazer assim, ó. Dou 30 minutos para a exposição da pessoa e depois eu reservo mais 30 para as perguntas. O que você acha? Okay. Tá ótimo, para mim tá perfeito, perfeito. Então, eu vou começar do início. Que é assim, calma, do início. Karen, só porque eu esqueci de uma coisa. Tem muita gente aqui que nunca me viu e nunca nem me ouviu, né? Que eu estou vendo que está entrando. Devem ser os seus convidados. Então, eu quero me apresentar, né? Então, meu nome é Carla Autuori de Lima. Sou professora aposentada e hoje consteladora sistêmica familiar, terapeuta, que foi nessa oportunidade que eu conheci a Karen. Eu faço café com terapia segunda, quarta e sexta, às 10h30 da manhã, aqui no Libélula Constelação, pontualmente às 10h30 da manhã. E aos sábados eu ofereço às 8 horas da manhã uma meditação para a gente poder agradecer a semana que nós tivemos. Então, gratidão, Karen, está contigo agora. Perfeito. Então, assim, ao contrário do que muita gente pensa, Carla, registros acásticos são coisas muito antigas, tá? Isso, eu acho que a primeira vez que falaram em registros acásticos, 2000 anos antes de Cristo, né? Que esse termo, ele vem dos Vedas, né? Dos indianos, enfim. E o termo, ele representa esse... Eu poderia dizer o céu, né? O firmamento, o céu, o éter, né? Como as pessoas chamavam antigamente isso, tá? Sim, na verdade, ele é muito mais completo e mais complexo que isso. À medida que a gente vai evoluindo e acessando informações, a gente vai trazendo informações novas para isso, né? Mas o que acontece? A maioria das pessoas acessava registros acásticos, acessava as informações dos registros. A leitura acástica é que ela é mais recente. A leitura acástica é a técnica de tu acessar os registros da outra pessoa. Isso não existia até bem pouco tempo. Certo, porque antes era uma coisa que era natural? Existiam meditações, né, onde as pessoas entravam em ressonância. E antigamente houve uma época, antes de Cristo principalmente, houve uma época em que o acesso ao Akasha ele estava muito mais próximo do que nós estamos hoje. Hoje está havendo uma reabertura. Mas lá antigamente, 3.000, 4.000 anos antes de Cristo, isso era muito mais natural. Não havia o que a gente chama de véu de Maia, né? Não havia o bloqueio de barreira de ressonância, né? Bloqueio de frequência, né? Que nós temos hoje e que impede um pouco esse acesso. Em 1987 é que foi permitido pela primeira vez retornar esse acesso. Então havia um acesso, sim, apenas de algumas pessoas que treinavam para fazer esse acesso através de meditações, né? Mas a técnica de leitura para outras pessoas ela é nova, ela é recente. Então, eu acredito que ela tenha surgido por volta, recente no tempo histórico, né? Ela tenha surgido por volta da década de 50, 60, tá? Certo. E agora ela está crescendo muito e tem um motivo para isso, Carla. Claro. Quando eu comecei a acessar, os registros acásticos eram uma das técnicas dentro do sistema de cura que eu trabalho, que é o sistema frequencial anjo humano. Está aqui, né? Está aqui o logo do anjo humano, selo do anjo humano. E ele era uma das técnicas. E um dia a egrégora chegou para mim e disse assim:
larga tudo por enquanto, dá um tempo de uns 2 anos, e durante 2 anos tu vai te focar só nos registros. E eu disse, ué, por quê? Tem alguma coisa estranha aí, né? E aí, quando eu me foquei nos registros, começaram a vir as informações, eu entendi que era a época de acessar registros para romper a barreira de frequências. Porque quando a gente faz o acesso aos registros, é como se a gente furasse uma barreira de frequências que se montou ao redor, né, do nosso planeta, que impede a gente de acessar fora, né? Então, ali era dada uma permissão da espiritualidade, e havia um pedido, na verdade, da espiritualidade, tanto que eles disseram que eu ensinasse essa técnica para o maior número de pessoas possível, que era muito importante, é uma técnica muito importante para a expansão de consciência e para que as pessoas possam ter esse acesso, né? Que as pessoas possam conseguir fazer esse acesso por elas mesmas, inclusive. Que bonito isso. E, cara, quando você fala... É muito bonito. Quando você fala, eles me disseram, eles quem? É uma egrégora que a gente chama de senhores dos registros, a gente chama, né? São seres de um nível de consciência muito além do que a gente conhece como mestres ascensos, por exemplo. Tá? Porque são eles que organizam tudo que nós conhecemos na realidade que existe. Qualquer coisa que você possa me perguntar, isso está nos registros? Sim. Por exemplo, assim, a invenção da caneta, está lá escrito nos registros quando foi, quem foi. A invenção das letras, né? E qualquer coisa que você possa imaginar está registrado dentro dos registros. Então, isso é muito antigo. É muito antigo, sabe? Não sei, me lembrou essa tua fala, ela me lembra Platão, né? Quando Platão afirma que o que é real é o que está no plano das ideias, né? Que isso tudo aqui, que a gente toca, esse celular que a gente se comunica, essa caneta que você mencionou, isso tudo é perecível, isso não é real. Que o que é real é o que está no plano das ideias. E aí, quando você fala que tudo, o que a gente imaginar que está criado já existe nesse plano, a gente poderia associar com essa fala do Platão? Você acha que faz sentido? Podemos e acho que devemos. Platão fez uma das alegações melhores que eu conheço da estrutura energética do homem, né? Ele disse que nós temos uma parte física, uma alma e um espírito. E que a alma é a cola que cola o espírito no corpo. E é uma das definições mais reais disso. Só que hoje a gente entende que existem 7 níveis. Que a parte física tem 3 níveis, a alma seria um nível só, né, que é o 4º corpo, mas que se divide em muitos corpos, e que o espírito são mais 3 níveis, né, acima, então. E que a alma justamente faz essa junção, né, da parte dos corpos superiores com os corpos inferiores. Certo. Então ele tinha acesso a essas informações. Com certeza, querido. Sim, com certeza, né? Eu fiz filosofia, né? Me licenciei em filosofia, mas eu não tive tempo de me aprofundar, porque eu logo já estava em sala de aula, logo já tinha que preparar as aulas, enfim, né? Isso aprofunda quem consegue fazer um mestrado ou um doutorado, que aí vai conseguir aprofundar mais, né? Mas Platão, ele trouxe, enquanto eu preparava as aulas, ele trouxe para mim conhecimentos, afirmações dentro de coisas que eu já vivenciava e que jamais podia imaginar que Platão já tinha isso há muito tempo, né? Sim, era um pensamento muito avançado, né? E é muito interessante porque, assim, nós temos uma fala, dentro da Bíblia, por exemplo, eles falam em livro da vida. O livro da vida é os registros acásticos, né? E também é falado que Metatron seria o escriba de Deus. Na verdade, ele é o que manda os outros escrever, né? Eu diria assim. Mas ele, sim, tem essa conexão com Metatron, né? Então, há uma egrégora bastante grande. E essa estrutura que é montada, Carla, obviamente na Bíblia eles falam que é
a história de cada alma, né? E os registros acásticos, hoje a gente descobriu que ele é muito mais do que isso, né? Ele tem campos, né? Divisões dentro dos registros, que é muito legal. Por exemplo, tá? Um tarô, né? Um tarô. O tarô, ele acessa o inconsciente coletivo, certo? A ideia do tarô, pelo menos, é essa, né? O inconsciente coletivo é um dos campos estudados dentro dos registros. Olha só. Assim como o campo morfogenético. É um dos campos dentro dos registros. Eu tô adorando, porque pessoas, eu e a Karen, a gente sempre conversa, eu sempre converso antes com as pessoas que eu convido, né, para estar aqui com a gente. E, aliás, se vocês observarem, eu só estou convidando gente interessante para cá, hein? As terças-feiras têm sido maravilhosas. E aí, eu e a Karen, a gente estava conversando, né, sobre isso, e aí a Karen disse, Carla, mas claro, porque, olha, o campo morfogenético, que é a constelação familiar, tanto atua, né, faz a leitura, que consegue fazer a leitura, tem a ver muito com as leituras acásticas. Quer falar um pouquinho sobre isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso. A gente fala assim, né? Os registros acásticos, eles têm níveis de acesso, né? Eu posso acessar registro acástico aqui numa pedra. Eu posso pegar uma pedra, a gente chama de psicometria, né? Então a gente pega uma pedra, coloca entre as mãos e acessa informações daquela pedra. Esse acesso, ele é feito com um nível de consciência. E conforme eu vou subindo, tarô. Tarô é outro nível de consciência. Constelação é o nível acima. Registro, quando tu vai acessar direto os registros, ele é acima da 7ª dimensão. Uau! Ele só pode ser acessado só pode ser acessado, não. Ele deve ser acessado com a consciência do eu sou. Uau. Que é a nossa consciência mais elevada, né? E que você tem uma meditação, não tem? Uma meditação no seu canal do YouTube, do Eu Sou. Essa meditação, ela é toda a base, né, desse acesso que a gente pode fazer. Ela vai desenvolvendo a possibilidade do acesso. Então, tem várias versões, na verdade. Eu tenho áudios que, quando as pessoas fazem leitura, eu mando os áudios da meditação para a pessoa ir fazendo. Eu estou anotando aqui, porque eu tenho que lembrar, colocar aqui no meu post-it, que eu não posso esquecer de, no final dessa live, te fazer um convite que você já sabe. Mas, só um pouquinho, voltando, né, quando você estava dizendo, assim, sobre o seu canal do YouTube, né? No final, eu quero que você dê todos os lugares que as pessoas podem te acessar, que o seu canal do YouTube está muito legal. Eu dei lá uma vasculhada, de vez em quando eu vou lá, procuro e encontro, né, a Karen falando sobre algum assunto voltado. E Karen, sabe que quando eu escuto você falar dentro dessa teoria e da tua prática com os registros acásticos, eu vejo, eu sinto, percebo que ali, quando eu escuto, me ajuda no meu autoconhecimento. Faz sentido? Faz totalmente sentido. Faz totalmente sentido. É uma busca muito grande, porque algumas coisas me foram passadas no início já da minha caminhada, né, espiritual. Foi avisado que 2012 era um momento chave desse despertar, que a partir dali seria permitido a qualquer pessoa evoluir e que tudo que todas as pessoas fizeram poderia sim ser esquecido, perdoado, desde que a pessoa aprendesse a amar verdadeiramente. Mas que para amar precisa fazer a conexão com o eu sou. Que o único verdadeiro amor é nessa consciência do eu sou. Então, há desde lá essa busca, né, de trazer isso. E aí, para a gente poder levar toda a parte do ego para o eu sou, e vice-versa, né, trazer o eu sou para cá, a gente tem que curar as feridas. Liberar os traumas, liberar as dores. E aí entra a constelação aqui também, né? Porque a constelação, ela libera coisas que estão muito no inconsciente coletivo. Muito. Coisas que tu não tem consciência. Exato. E que a gente é movida e movido
por uma inconsciência, né? Por coisas do inconsciente que a gente faz e repete e sem nem se dar conta de que está fazendo isso, né? Deixa eu abrir um parênteses aqui. A Rô Santos entrou agora, está dando boa noite. Ô, Rô, eu vou fazer um comentário que a Rô fez comigo. Com licença, viu, Rô? Eu sei que eu posso. E que ela diz, Carla, tanta coisa mudou na minha vida desde que eu fiz constelação contigo, desde que eu passei a te ouvir nos cafés e que eu passei a ver. E aí é ver o quê? Se dar conta de que a gente é movido muito mais pelo inconsciente do que pelo que está na consciência, não é? Muito mais. Eu falo muito sobre livre-arbítrio, né, Carla? Que a gente não tem livre-arbítrio porque a gente está no inconsciente. Que eu falo assim, né? Carla, eu tenho 2 presentes aqui, ó. Qual que tu quer? Mão direita ou mão esquerda? E aí tu tem que escolher sem saber. Porque tu não sabe o que tem. E é o livre-arbítrio que nos é dado. Claro. E você sabe que ainda é porque não me saiu da cabeça o campo morfogenético, né? Quando eu faço as constelações, não sei se você conhece os meus bonequinhos, né? Que eu construí individualmente, cada um ao som de mantra xamânico, se o Marcos estiver ainda escutando aí. Maravilha. E aí, quando eu faço uma sessão, um atendimento, e aí é oculto, a pessoa não sabe qual boneco, quem está representando, só eu sei. Só eu que anotei, isso é seu. Eu represento o número 1, escolhe um para representar o número 2. Naquele momento, ó, Marquinhos aí, naquele momento ali que a pessoa monta, e depois ela vê, e aí eu mostro para ela quem é cada um, e ela fica, meu Deus, mas como pode? Eu não sabia que era. É exatamente isso, né, Karen? Essa conexão com esse plano que não é para ter consciência, né? Nesse momento, eu acho que é melhor não ter. Então, o livre-arbítrio que você diz, até eu fiz uma live também sobre... Só que eu não chamei livre-arbítrio... Acho que eu chamei livre-arbítrio. Existe uma interrogação, né? Porque, na verdade, é isso que você disse, né? A gente está muito mais sendo guiado e movido por 95% do inconsciente do que o que a gente realmente acredita que é. Isso aí. E as pessoas se negam a fazer terapia, né? Que essa é a parte que eu não entendo. Porque a gente tem que trazer esse inconsciente, né? Tem que trazer ele para a luz, como eu digo, né? Para poder se libertar. Então, o registro acástico, Exato. tanto o registro quanto a constelação, eles ajudam nesse processo. Eu descobri esses dias, Carla, que eu era para ter sido gêmea. E aí eu não entendia por que eu tinha mania de comprar pares de sapatos iguais. Eu tenho vestidos iguais, com a mesma... com estampa, às vezes, mesmo modelo, cor diferente, né? Eu faço muito isso, muito isso. Que coisa, que coisa. E aí, quando você se deu conta, o que você passou a fazer? Passou a não comprar os pares? Não, eu às vezes ainda compro. Mas, assim, o que eu percebo é que há uma angústia dentro de mim que desapareceu, né? Há uma angústia aqui dentro que desapareceu. E que era uma coisa que eu dizia assim, mas eu já averiguei tanto, eu já pesquisei tanto, eu já mexi em tantas coisas, como é que eu não encontrei, né? E essa angústia desapareceu. Então, foi muito, muito interessante. Que bom, que bom. E aí você enquanto uma terapeuta de leituras de registros acásticos é o nome, né? Você se auto... você faz para você também? Não. Faço. Mas eu gosto que façam para mim. Que é para eu não deixar o inconsciente boicotar, né? Então, eu gosto de me colocar na mão dos outros, para eu não poder, para o inconsciente não poder boicotar o processo. Eu prefiro que façam para mim, né? Para que seja muito legítimo, né? Tá. E essa parte também do gêmeo ou gêmea, né? Do meu nascimento, eu também fui para uma terapeuta trabalhar, né? Fui fazer o processo. Sim. Que interessante demais, né? Karen, sabe que eu tô aqui com o computador aberto, com a telona aqui aberta, porque eu encontrei
um site, né, de uma terapeuta, e eu fiquei lendo e grifei ali uma coisa que eu gostaria de comentar com você, só que antes eu queria fazer um comentário. Porque eu lendo aqui, e também depois de ter feito com você a minha leitura, né? A minha leitura não, você fez a leitura do meu Akasha. Eu vi que tem tanta semelhança, né, com as constelações familiares. E aí, quando o que me poderia fazer escolher entre uma terapia ou outra? A identificação? Tu fala constelação ou registros? Sim. Desculpa. É bem interessante, tá? O registro, ele vai pegar várias questões. Ele vai pegar vida passada, ele vai pegar karmas, contratos, origem cósmica, missão de vida, né? Tá. Às vezes eu estou fazendo a leitura de registros Uhum. e lá pelas tantas eu percebo que aquela pessoa tem uma questão que não é dela. E aí vem a informação, e às vezes vem a história completa da constelação. Vem toda, tal pessoa na tua família, assim, tinha tal coisa, vem toda a história. Sim, Mas como eu não sou consteladora, eu pego a pessoa e passo para alguém constelar. Eu digo, olha, vá fazer uma constelação. Porque aí eu percebo que é um processo que deve ser feito para autoconhecimento. Tá, entendi. Porque no registro a gente libera memórias, né? A gente libera todo tipo de ressonância. Sim. Mas só liberar, às vezes, não traz autoconhecimento. É verdade. É verdade, pura verdade isso. Tem razão. Eu gostaria de comentar um trecho da leitura que você fez. Posso? Minha? Pode, lógico. Já tem tanto tempo, né? Tem quando a Karen fazia a leitura do meu acástico, é assim que fala? Registro acástico, é. Do meu registro, né? Para mim fez tanto sentido, e hoje, então, acho que 2 anos, tem 2 anos isso já, né? Deve ter 2 anos, ou 1 ano e meio, enfim. Quando ela fez tanto sentido, gente, olha só. Naquele momento, eu ainda estava numa dúvida se eu largaria a educação para ficar só como terapeuta, né? Você não vai lembrar, porque você atende zilhões de pessoas, né? E aí a primeira visão que ela teve, que você teve, né? Foi eu subindo uma montanha, não era uma montanha, mas era um elevado. Eu subindo esse morrinho, né? Um morrinho, só que eu puxava uma carga muito pesada. E eu olhava para trás, para aquela carga, mas eu queria continuar subindo, eu queria continuar indo. E aí, quando eu chegava lá em cima, eu olhava para aquela carga toda e largava. Gente, isso para mim foi formidável. Naquele momento, confirmou que pronto, eu já tinha dedicado 38 anos da minha vida para educação, estava na hora de eu também me dedicar para a terapia, né? Então, essa leitura, Karen, que você fez foi fantástica. E aí teve um outro pedacinho que você fez também, aí eu não gostei, não aceitei e deixei para lá. E me dei mal, né? E como eu falei aqui no início, me dei mal. Falei, não, isso aí ela tá enganada, não pode ser. E me dei mal. Então, assim, Karen, foi... aquilo ajudou mesmo, porque quando você está há muito tempo numa profissão, como era o meu caso, né, como foi o meu caso, de educadora, dedicadíssima para a educação, eu estava com dificuldade de virar as costas para aquilo. Um apego que a gente fica, né, um apego tão grande, né? E aí, quando a Karen falou assim, durante a sessão, posso soltar? Eu disse, pode. E aí você fala lá nas palavras, né? E eu falei, tô achando isso aí furado, não sei não. Que nada. Logo em seguida estava eu atendendo. E isso é muito interessante, né? Porque eu vi todo o teu processo dessa mudança, né? Eu vi quando tu começou o teu movimento aqui no Instagram e tudo mais. E é muito bonito isso.
E hoje eu fiz, aliás, depois daqui, quem quiser ir lá no meu canal, eu larguei hoje um vídeo que fala exatamente sobre isso, né? Que essa semana o pessoal me perguntou muito sobre, é possível ganhar dinheiro sendo só terapeuta, né? E eu digo, não, não só é possível ganhar dinheiro, como é possível progredir e prosperar muito, né? Tem algumas regrinhas, como eu digo, né? Tem algumas regrinhas, tem algumas... E nessa live eu falo para terapeutas, exatamente sobre isso. E eu conto exatamente o caso. Saiu do forno agora, tá fresquinho lá. Tá lá, eu gravei e postei hoje. Tá lá, é só chegar lá. Que é terapeuta pode ser rico, essa é o título da live. Eu vi a chamada, mas não tive tempo de olhar, porque hoje foi aquilo que eu te falei, né? Então eu vi lá, como é que é mesmo? Terapeuta pode ser rico, pode né? Ser rico. Pode ser rico. Porque há muito preconceito sobre isso e há muita crença, né? Nós temos uma cultura, né? De doação, de pobreza, Eu acho que uma pessoa rica pode fazer muito mais caridade, muito mais doação do que uma pessoa pobre, né? Claro. Nem sempre é o que acontece, mas condições a gente tem melhor. Então, eu sempre acho que a abundância ela é divina, né? E os registros me ensinaram isso. Os registros me ensinaram. Os registros levam a gente a um outro nível de percepção da realidade. A gente acaba quebrando. E quando são crenças, quando são coisas que são construídas pela sociedade, pela cultura, pela vivência, os registros chegam fazendo assim, né? Eles vão quebrando, vão tirando essas crenças. É muito legal, porque a gente diz, nossa, mas isso que eu acreditei uma vida inteira não é verdade. Não, Sim. Não é verdade. Sim. Famosas eles fazem uma expressão muito bonita. Famosas crenças limitantes. As crenças que nos limitam até a conseguir tirar a trava dos olhos, né? As crenças nos colocam travas e conseguir tirar, desfazer crença. E não é simples, né, Karen? Não é simples. Não é simples. Já se chama crença porque você acredita que é verdade. Né? Você tem certeza que aquilo é verdade e você vive a partir daquilo. Então, quando o registro chega e tira, né, o véu aqui da cegueira na frente da gente, a gente começa a ver as coisas como elas são. Claro. E aí não tem como. Aí a gente vai endireitando a vida, vai seguindo, né? Claro. É muito bonito aquilo. É querer fazer isso, né, Karen? Porque existem pessoas e não estou julgando aqui agora, não é um julgamento, mas existem pessoas que têm dificuldade de largar a bengala da crença, né? Exato. Porque daí é mais fácil, entre aspas, ficar ali apoiado nessa bengala, ou apoiada, e no lugar da vítima, para que todos possam me olhar, para que todos possam me ver, e aí a constelação familiar vai lá e abre e diz, ó a lealdade aqui que você está... Ou mesmo na leitura kástica, né? Olha aqui, ó, vamos desvelar isso aí, né? Vamos revelar isso que não está deixando você ver. Mas essas pessoas, elas, eu sempre digo assim que no nosso desenvolvimento enquanto seres humanos nesse planeta ainda azul, nós estamos aqui para galgar alguns degraus, né? E tem Sim. pessoas que e não são culpadas, mas elas são tão alinhadas, essa lealdade familiar ela é tão forte, eu digo que é como se fosse um nó cego de escoteiro, né? Não é nem emaranhamento, é nó cego de escoteiro, que ela não consegue, e aí eu tenho pessoas na família que são assim, o que a gente pode fazer? Cara, ok. Ho'oponopono e meditações. O Ho'oponopono, registro akáshico. Segunda-feira, eu estou dando um curso online de leitores de registro, né? Eu ia perguntar agora, conectei contigo. Eu ia perguntar, você não dá curso? Segunda-feira, eu falei isso. A Marcela que entrou agora está no curso. A Marcela está fazendo curso de registros aí, ó. Tá.
Ixi, mas tem um monte de gente aqui E embaixo que eu não vim entrar. segunda-feira eu falei isso. Segunda-feira eu disse. A Tá. família é a prisão mais bem construída que fizeram pra gente. Porque por causa dos familiares, a gente reincide no erro, a gente reencarna, a gente quer ficar preso, aí a gente morre e volta para casa dos pais. Não é assim que a gente faz, e tem feito por milhares de anos, né? Então, é isso aí. é muito... E eu falei isso, a Carla estava lá, a Marcela estava lá, ela viu eu falando sobre isso. E porque a família, ela é o primeiro núcleo social, né? É o primeiro núcleo, é o primeiro laboratório para a gente poder sair para a vida, né? Depois da família vem a escola, depois da escola vem a universidade, se não vem a universidade vem o mundo do trabalho, se não vem o mundo do trabalho a gente se torna adulto, e aí são outros estágios, são outros laboratórios, né? Que a gente vive. Hoje a minha irmã que estava me carregando, né, para eu ver os apartamentos, e aí a gente conversa muito, e eu disse para ela assim, Norma, eu cada vez mais, fica claro para mim de que, porque esse momento que eu estou passando agora é um gigante desafio de novo, nem de 6 meses. E aí eu digo assim, é um desafio? Cara, ok, é um desafio. E aí? Eu vou morrer, eu vou me afundar, vou me lamuriar, vou ser vítima? Não vou. Eu vou vencer mais esse desafio. E a vida está aí, né? A cada momento, a cada dia, apresentando, escancarando assim, para a gente os desafios, né? E a gente poder vivê-los com um novo olhar é tão mais fácil, né? É tão melhor. É tão mais fácil conseguir largar isso, né? E eu vejo uma dificuldade muito grande. Uma das coisas que eu falo bastante é que o ego adora ter razão. Então, às vezes, é verdade. Às vezes a gente fica preso a esses apegos para ter razão. Para dizer, viu, eu te falei que ia dar errado, viu? Ia dar errado, viu como deu errado? Ao invés da gente torcer para dar certo, né? A gente fica feliz porque a gente falou que ia dar errado e deu errado. Então, isso mostra o quanto de masoquista nós somos, né? E tem todo esse processo de crenças aí por trás mesmo, né? Nossa, muito, muito. Carizinha, mas a gente vai liberando isso, né? Vamos abrir para as perguntas? Vamos ver se tem perguntas aqui, deixa eu ver, porque como eu estou no celular, tem um comentário aqui do Ítalo, querido, que ele fala... Seu trabalho é muito lindo, tia Carla. Parabéns pelo seu progresso e o seu crescimento. É de chorar o que você faz pelo próximo. Fico muito emocionado, pois esse é um dom que poucos têm. Gratidão. Esse rapaz tem 14 anos de idade. Olha que coisa linda, né? Consciência, né? Consciência e reconhecimento. Não, olha, eu amo os jovenzinhos, né, os adolescentes, eu amo todos. Deixa eu ver, gente, se tem alguma pergunta, Marcela fala, eu estou fazendo. Deixa eu ver aqui, se tem pergunta que eu passei. Alguma coisa sobre registros. Isso. Se quer saber eu acho que tinha uma pergunta aqui para cima, mas agora eu perdi. Façam de novo, por favor. Se querem saber com a Karen... Né? Então, enquanto a pergunta não chega, eu vou fazer. Tá? Deixa eu ler aqui uma coisa que eu grifei, que ele fala assim, que o objetivo da leitura não é prever o futuro. Fala aí. Está muito alinhado. Está muito alinhado, é verdade. Eu já tive pessoas reclamando, né, que a leitura não acertou o futuro, porque a leitura não olha, não traz previsão, né? O que a leitura traz? Por exemplo, segunda-feira houve um prognóstico meio ruim em relação à política, de pessoas fazendo manipulação para o povo ir para cima do governo fazer protesto. Só que a ideia, Carla, a ideia planejada, o que está planejado por trás, é que haja um embate entre as pessoas, o povo, e o exército.
Esse é o planejamento dessas pessoas. Eles querem que haja esse embate. Sim, Certo? sim. Então, os registros, eles trazem coisas que vão acontecer? Não. Mas coisas que estão sendo planejadas, que estão na consciência. Porque aí ele pega essa parte do inconsciente coletivo e ele traz, ele diz, olha, as pessoas estão pensando sobre isso. Talvez aconteça. E aí, por Certo. coincidência ou não, eu gravei esse vídeo na sexta-feira. Eu acho que foi domingo ou sábado, não sei. Entrou um vídeo que eu recebi ele só hoje, né? Hoje que eu fui assistir esse vídeo. Onde tem um cara falando exatamente isso. Porque as pessoas tinham que ir pra rua, porque não sei o quê, porque aqui estão botando um negócio falando sobre policiais, sobre exército, sobre não sei o quê, e que dizendo que isso vai ser um golpe político e que as pessoas têm que ir pra cima. E eu disse, nossa, mas foi exatamente isso que eu falei que iria acontecer, né? Então a gente não sabe se vai acontecer ou não, se as pessoas vão entrar, né? Mas há uma possibilidade muito grande de repetir a cena que aconteceu nos Estados Unidos por conta, né, lá Do Trump. do Sim, Trump. é possível, sim. Há uma Então, possibilidade. então você está dizendo o quê? Vamos ver se eu entendi. Que você consegue até ler isso, que está aí para você ler, mas não garante que vai acontecer. Não, porque pode acontecer de outras pessoas entrarem, pessoas que ainda não estavam pensando sobre isso e mudarem o rumo da situação. Porque o futuro, ele é líquido. Sim. Conforme as minhas escolhas, conforme as tuas escolhas, a gente vai mudando. Sim. É óbvio, se eu tenho, por exemplo, num país que tem 200 milhões de pessoas, né? Se 100 milhões de pessoas estão tendo um único pensamento, a probabilidade de algo acontecer naquele sentido é maior. Claro. Né? Por isso que os registros, eles trazem essas evidências, assim. O Ítalo perguntou se há uma possibilidade de ditadura. Ítalo, registros mais antigos, tá? Foi falado que não haveria ditadura, mas que o exército, quando nos falaram sobre isso, disseram que o exército estaria na composição do governo, que a pessoa que seria escolhida, eu não sabia nem quem era, foi dito, não conhecia na época, nem nunca ouvi falar do Bolsonaro, e quando falaram isso, eles disseram, a pessoa que vai ser eleita vai trazer o exército com ele e vai fazer uma transição do sistema de governo. E aí eu perguntei, é ditadura? E eles disseram, não, não é ditadura. E vai ser pacífico, eles disseram. E aí eu disse assim, pacífico? E aí eles mostraram o exército prendendo pessoas. E eu disse, como assim pacífico? E aí eles disseram, você não está vendo mortes. Você não está vendo sangue, foi o que ele disse. Tá. E isso foi... Porque se comparar com o passado, teve derramamento de sangue, né? Olha só, a Calise, minha sobrinha linda, tá aqui. Oi, tia Carla, parabéns pela live. Amo esse assunto. Querida Calise, segue lá a Karen no Instagram, no YouTube. Eu não sei falar esse nome, Esbarassuol. Como pode ser entendido uma certa resistência para fazer a leitura dos registros? Você entendeu essa pergunta? Então, tem duas formas de resistências aí, que é a pessoa não querer fazer, né? Ou o leitor não conseguir fazer, tá? Se eu vou fazer a leitura para alguém, se a pessoa não está acreditando em mim, ela pode até dizer, eu te dou a permissão. E não estar dando verdadeiramente a permissão. E aí eu não vou conseguir acessar, porque a pessoa não quer ser lida. E isso é respeitado pelos registros. Né? A outra resistência, diga. Né, que eu lembrei do meu caso, que ou a gente escuta, fala sim, eu quero, rompa, mas internamente eu não queria. E eu continuei a sofrer com a questão. Sim. Eu falei, não, eu quero sim, pode romper, eu não quero mais isso. Não, meu coração... Internamente não deu a permissão. Não. É isso, olha, o Ítalo traz aqui também assim, Karen, depois da leitura, a gente pode mudar o que você viu? No caso, depois de ver, por exemplo, que alguém ia morrer de tal doença, a gente cuidar para essa pessoa não morrer? A gente cuidar para essa tal pessoa morrer? Peraí,
No caso, depois de ver, por exemplo, que alguém ia morrer com tal doença, a gente cuidar para essa tal pessoa morrer, deve ser para não Deve ser morrer. na onda, né? É, Mas tem assim, possibilidade? às vezes há, tá? Mas eu vou contar um caso bem próximo meu, né? Eu acessei 4 anos antes da minha mãe falecer, adoecer, eu acessei a informação de que ela morreria, né? Ui. E foram 4 anos complicados porque eu precisei trabalhar muito isso em mim porque eu era muito apegada a ela, né? A gente era muito próximas. E eu acessei e já veio a informação na hora que ela morreria, que eu não deveria fazer nada. Não deveria interferir nesse processo, né? Lógico que eu ajudei, mas eu ajudei com o pensamento não de tirar ela da morte, mas sim de fazer o processo dela ser um processo mais completo. De que já que ela iria passar por um processo difícil, ela aproveitar e evoluir nesse momento. Porque havia um propósito para aquele sofrimento, havia um propósito para a dor. É muito difícil a gente aceitar. Eu sofri pra caramba. As pessoas, quando veio falando, acham que eu não sofri. Gente, eu sofri pra caramba, porque a gente esteve, né, do lado dela e fazendo processos e acessando tudo o que estava acontecendo, né? A minha irmã mais velha foi a que ficou mais próxima, principalmente no final, né? Porque ela teve que vir para São Leopoldo. E a gente sofre pra caramba. Só que havia o entendimento de que o processo iria acontecer, que ele não seria mudado e que era escolha e que a gente aceitasse. Então, o que eu fiz? Eu trabalhei a parte espiritual dela. E foi um baita de um aprendizado para mim. Foi um baita de um aprendizado. Verdadeiramente, assim, talvez o maior aprendizado que eu tive na vida talvez tenha sido esse. Né? Poder acompanhar esse processo. Que bonito, que bonito. Aí o Ítalo fala aqui, né, sim, deve ser uma dor inimaginável. Aliás, era sua mãe, né? Sim. Principalmente quando é a nossa mãe. Sabe, cara, quando você diz assim, eu não podia fazer nada para impedir, né? Era chegado o momento dela, né? Então eu acho que o que a gente pode fazer, porque às vezes não precisa nem ser uma leitora de registros, né? Como a Karen, e nem uma terapeuta sistêmica como eu sou, e tantos que estão aqui nos ouvindo agora, mas só em ser filho, né? Ou filha, e a gente pressente alguma coisa, só que existem coisas que estão fora do nosso alcance. O que a gente pode fazer então fazer algo para que essa pessoa possa fazer essa passagem da melhor maneira, né? Mais iluminada possível, não é? Porque realmente dói. Dói muito. Interessante. Ele pergunta ali também como é que se faz essa leitura, né? Aqui embaixo. Esse processo é bem interessante, tá? Porque a técnica, resumindo assim, é uma oração onde você faz a oração, conecta com eu sou, e a partir dessa conexão acessa as informações lá na 7ª dimensão. Mas é todo um processo de expansão de consciência que a gente vai fazendo aos poucos, é todo um aprendizado, né? E eu sempre digo que a gente tem que confiar na egrégora, mas a egrégora também tem que confiar na gente. Então nós temos que ser confiáveis. E esse é um dos propósitos que eu falo muito para os meus alunos, verdade em primeiro lugar. E a gente tem que ter compromisso com a verdade para ser leitor de registros, né? É a primeira coisa. Lealdade, verdade. Sensacional. Né? Perfeito. Vou pegar esse gancho, então, aí da egrégora e te convidar, já fiz convite, mas eu vou fazer publicamente agora, para sábado, às 8 horas da manhã, estar conosco, guiando essa meditação do Eu Sou, no sábado, às 8 horas da manhã. Vamos fazer. Vou ensinar passo a passo, porque não é uma meditação difícil. O mais difícil é o resultado, né? Você fazer até alcançar aquele resultado. Mas ela é uma meditação muito simples de fazer e muito bonita. Certo. Que lindo, então. Gratidão, cara, que você aceitou. Pessoas amadas, pessoas queridas que estão aqui agora. O Libélula Constelação, sábado, 8 horas da manhã.
Eu costumo fazer assim, um sábado eu guio, eu faço guiado, outro sábado tem um convidado, ou uma convidada. E dessa vez a Karen, não podia ser outra pessoa fazer essa meditação. Querida demais, muita, muita gratidão. O Ítalo falou aqui, já vou colocar meu alarme aqui, acordar fazendo essa meditação, que amor. Isso mesmo. E eu faço isso, sabe? Eu faço isso, porque se não tiver na minha agenda, eu esqueço. Todos os dias eu olho minha agenda de manhã e às vezes eu ainda passo por alguma coisa. Então, eu tenho que anotar, né? É muita informação. É muita informação, é muita. Informação. Karen, eu quero muito, muito, muito te agradecer demais por esse encontro. Foi maravilhoso, muito esclarecedor. Você é uma pessoa muito iluminada, foi lindo te ouvir. Eu gostaria que você desse as considerações finais e que falasse também aonde te encontrar bem direitinho, para poder falar contigo. Então, a primeira coisa que eu gostaria de dizer vale muito ter acesso aos registros akáshicos. Mudou a minha vida, assim. Eu sou outra pessoa. Radicalmente, o crescimento é muito rápido, né? Quem quiser saber mais, quem quiser se informar, vai ter uma turma agora em maio, vai ter uma turma nova online. É 1 mês e meio de curso, mais ou menos. São 10 encontros ao vivo, né? Tem todo o material gravado, tem muito vídeo gravado, tem apostila, tem 2 apostilas. Então tem muito material e tem toda a parte ao vivo, que são meditações fantásticas, tem Coragem de Egrégora e tudo mais. E para me encontrar hoje, o mais fácil é aqui no Instagram, Terapeuta Karen Liege, e no YouTube, Porto Terapia de Karen Liege, que a gente vai estar agora em breve modificando várias coisas, vamos fazer o lançamento, assim, é um novo canal, é o mesmo canal, mas é um novo canal. Tá. E eu adoro esse nome, Porto Terapia, ele soa bem e faz tanto sentido, né? Um porto que você tem terapia. Maravilhoso, maravilhoso. Pessoas, então, gratidão muito grande pela presença e audiência aqui no Libélula Noturna. Convidem mais pessoas para as próximas terças-feiras. A gente vai ter sempre uma pessoa especial, como a Karen falando aqui. Gratidão, Karen, gratidão. E aí, depois, você me manda essa propaganda desse curso para eu divulgar no meu grupo do WhatsApp. Para quem não sabe, clicando lá na minha bio, você tem 4 maneiras de entrar no meu grupo. Ou no WhatsApp, ou no Telegram, ou no Instagram, ou para falar comigo particularmente. E eu acredito que lá na bio da Karen também deve ter alguns acessos desse jeito, né, Karen? Tem. Lá, na verdade, eu coloquei um link para baixar uma oração de proteção. Quem quiser. Ai, que lindo! Que lindo! Eu vou... Ítalo, vamos lá, cara. Hoje. Uma oração de São Miguel, né? Que é bem interessante. Selamento e tal. Tá bom? Gratidão, adorei estar aqui com você. Estaremos juntos com certeza muito mais vezes. Tá Vamos. E uma outra vez também, a gente pode fazer outras lives também sobre outros assuntos. Com certeza. A gente começa, depois que começa a gente não para mais. Não. Beijo. Tchau, pessoas. Beijo no coração para vocês e até sábado. Sábado, 8 horas da manhã. Beijo. Tchau, tchau.